go, make my body go, make our bodies higher. Bom dia! A nossa aula de hoje é sobre o capítulo 16, Música e Teatro para Todos, certo? Acompanha lá na página 130. Nesse capítulo nós vamos falar sobre as fases do Renascimento, ok? O Renascimento ele emergiu na Itália e se espalhou por toda a Europa. Considerando o volume de obras e artistas surgidos, o Renascimento italiano é dividido em 3 fases, de acordo com o século em que cada fase surgiu. Seria a primeira o Trecento, que foi o século XIV, Quattrocento, o século XV e Cinquecento, que é o século XVI, respectivamente. Tá bom? Nós tivemos nessas fases diversos escritores, poetas e artistas. Em determinadas fases, eles trabalhavam ao mesmo tempo. Escritores e poetas como Dante Alighieri, Francesco Petrarca e Giovanni Boccaccio, bem como artistas como Fra Angelico, Masaccio, Botticelli e Ghirlandaio, todos envolvidos com ideais e pensamentos humanistas. Aqui eu trouxe para vocês as imagens desses artistas, tá? Desses escritores, poetas e artistas. Observem um pouquinho. Nós temos aqui Francesco Petrarca, Fra Angelico, Botticelli, Dante Alighieri, Giovanni Boccaccio, Masaccio e Ghirlandaio. Esses são alguns dos escritores, poetas e artistas que mais se destacaram no Renascimento, principalmente nesse início de cada fase. Tá ok? Continuando. Os destaques de cada fase do Renascimento. Na terceira fase, o compositor franco-flamengo Josquin de Prez, de 1450 a 1521, desenvolveu sua obra e passou a ser considerado o primeiro grande mestre da polifonia vocal do início do Renascimento. Acompanha lá na página 130. Na segunda fase, as ideias renascentistas se deslocaram até Roma. Leonardo da Vinci, Michelangelo Buonarroti, e Rafael Sanzio foram os artistas de expressivo destaque. Na música, floresceu a escola polifônica romana em torno do compositor Palestrina. Na terceira e última fase, Veneza passou a ser o grande centro renascentista. Pintores como Giorgione, Tiziano e Veronese utilizaram bastante cores, luminosidade e luxo decorativo, e muitas vezes o tema da música se fazia presente em suas obras, certo? Aí no livro de vocês têm uma imagem desses artistas que foram mencionados agora na última fase. Esses artistas, essa imagem, ela trabalha com muitas cores, traz uma imagem, de certa forma, características de luxo, como diz aí. É uma imagem de Tiziano e Giorgione, essa imagem aqui, vocês estão vendo? Lá na figura 1 do livro de vocês. É uma obra de 1510, óleo sobre tela. Isso, e antes do Renascimento, as obras, lembra que nós estudamos lá a cultura grega, a cultura romana? As obras elas eram voltadas basicamente para a religião. E com o Renascimento eles quebram isso. Surge a liberdade de expressão, digamos assim, onde eles passam a tratar de diversos temas, certo? Não necessariamente voltados à religião. Vamos lá, a música. Música religiosa e profana. Durante o período renascentista, houve a união da música profana com a religiosa, algo que não acontecia em hipótese alguma antes disso. Na Idade Média, as pessoas que escutavam, que tocavam música profana, por exemplo, eram chamadas de herege, eram condenados à fogueira, à forca, entre tantas outras formas de castigo, né? Então, pouco a pouco, as vozes foram sendo substituídas pelos instrumentos, favorecendo o surgimento da música instrumental, que também acompanhava a dança. A interpretação musical erudita ganhou os salões cortesãos, não mais ficando restrita aos templos e às universidades. O que vem a ser a música instrumental? A música instrumental é aquela música que não tem voz, ela é só instrumento. Vocês gostam de música instrumental? Eu gosto muito, eu escuto muito, principalmente quando eu estou estudando. Eu coloco no YouTube, aí eu fico escutando. Eu gosto muito, por exemplo, das músicas da Disney, tem no YouTube músicas da Disney instrumentais.
ou então eu coloco músicas religiosas, instrumentais, é muito bom. Vamos lá. Tecnicamente, passou-se ao uso do contraponto, ou seja, as vozes entravam em momentos diferentes, tendo o mesmo contorno melódico. Então, havia uma oscilação. Nós tínhamos um momento de instrumental e nós tínhamos um momento em que as vozes entravam fazendo esse contraponto com os instrumentos, certo? Geralmente eram 4 vozes nas obras polifônicas, tanto nas de caráter religioso quanto nas de caráter profano, ok? Polifonia, música instrumental e dança. Acompanhem lá na página 131. Durante o Renascimento, a música profana passou a ter mais importância em relação à música religiosa. Houve uma mudança muito grande, porque como já foi falado, antes todas as formas de arte eram voltadas à religião, música, dança, pinturas, e no Renascimento acontece a valorização da música profana. Baseava-se também na polifonia vocal, entretanto era executada por solistas. O madrigal, que é uma composição genuinamente italiana, foi a grande forma renascentista escrita para várias vozes. Os temas variavam entre amorosos, bucólicos ou épicos, e a música deveria refletir o estado do espírito do verso. Se este era alegre, a música também era. Ou seja, se eu tivesse um verso triste, a música seria triste. Se eu tivesse um verso que falasse de amor, a música seria de amor, ok? Aí a gente vai... A música instrumental, só completando, foi outro fenômeno que despontou durante o Renascimento. Surgiram melodias compostas exclusivamente para conjuntos instrumentais, independentemente da voz humana. Instrumentos como o órgão, o cravo e o alaúde eram aqueles para os quais foram compostas as primeiras músicas instrumentais, ok? Agora a gente vai avançar lá para a página 132, onde nós vamos falar do teatro, certo? Espaços cênicos e comédia dell'arte. Alguns estudiosos consideram que o Renascimento foi a idade de ouro do teatro europeu. Os autores buscavam nos clássicos gregos e romanos, lembram da comédia grega, da comédia romana, onde nós tínhamos a tragédia, a comédia, que falavam sobre os atos heróicos, os castigos dos deuses. Vocês lembram que nós já trabalhamos isso nas aulas passadas? Então, sim, ok. Eles buscavam inspiração nos clássicos gregos e romanos, que já eram relativamente emancipados dos dogmas da igreja. Então, eles já poderiam trabalhar outras temáticas que não fossem relacionadas à religião. Ao se tornar mais popular, o teatro começou a se profissionalizar e, graças ao povo, ganhou espaço na Itália, tendo seu apogeu com a comédia dell'arte, certo? Eu trouxe para vocês aí a imagem que está no livro. Essa imagem é Dom Quixote e Sancho Panza. Nicolau Maquiavel, filósofo, político e autor teatral italiano, buscou, na obra A Mandrágora, explicar as contradições da sociedade na qual ele vivia. A religiosidade se fazia presente em vários países, e o português Gil Vicente, autor de Alto da Barca do Inferno, é considerado o maior autor eclesiástico do período. Na Espanha, os autores mais conhecidos foram Tirso de Molina, Lope de Vega e Miguel de Cervantes, que foi o autor de Dom Quixote, como mostra aí na imagem de vocês, e Numância, certo? No Brasil, nós tivemos o padre José de Anchieta, que usava o drama religioso para a catequização dos índios. Nessa forma de teatro, os textos eram criações coletivas e os espetáculos eram repletos de situações cômicas e improvisos. Bem? Os trajes. Como eram os trajes desses atores? As companhias, elas eram geralmente familiares e itinerantes. E como assim itinerantes? Elas apresentavam igual circo, de cidade em cidade, não tinham local fixo, né, de apresentação, como grandes teatros. E eles se apresentavam em praças públicas.
Eles usavam trajes carnavalescos e alegres, sendo que algumas eram tipos fixos, que possuíam características próprias, expressões corporais e personalidade de maneira a representar os tipos sociais da época. São elas. Quais são esses trajes? Vete, que são os velhos, destacam-se os personagens Pantaleão e Dottore. Nós temos aqui o Pantaleão, tá? Que é o comerciante rico, conservador, mulherengo e avarento. E nós temos o Dottore, médico ou advogado, usa o latim o tempo todo em suas falas, por vezes é aliado ao Pantaleão, outras é seu opositor. Ok? Nós temos os innamorati, que são jovens apaixonados, não usam máscaras, cantam e dançam muito. E nós temos os ani, que são os criados. Dentre os ani, nós temos 4 categorias. Nós temos o arlequino, briguela, pulcinella e zerbinella, tá? O dialeto dos innamorati, que são esses primeiros, é o dialeto da Toscana e eles podem aparecer com vários nomes, ok? Aqui nós temos a columbina e o pulcinella. Pulcinella é um camponês napolitano e lento nos gestos. Ele aparentemente é um tolo, mas não é de fato. Corcunda e bastante vulgar, usa capuz e máscara com nariz adunco, tá? Arlequino é o personagem mais conhecido. Representa o homem em busca de um trabalho. Usa máscara preta e veste roupas compostas por losangos verdes, vermelhos e azuis. Chapéu preto ou branco, tá? E o Briguela. Briguela é o personagem inquieta, cínica e astuta. Disputa com Arlequim o amor da criada Zerbinetta. Sua roupa é verde e branca com capa, máscara verde, com nariz pontudo e lábios grossos, tá? Por último, nós temos o Capitano, ou Capitão. É sempre o último personagem a aparecer na história. É um grande covarde, mas fanfarrão e pretensioso. O seu chapéu é de plumas. E ele usa camisa com mangas bufantes, colete, calça apertada, capa e espada. Já pensou a gente fazer uma apresentação, uma peça teatral com esses trajes? Seria bem legal. Trabalhoso, mas bem legal. Interessante para fazer. Quem sabe, né? Daqui para o final do ano a gente não organiza algo assim. Vamos lá. Continuando. Vai ficar para vocês... Lembra que eu falei da atividade? Uma atividade simples. Vocês vão fazer uma pesquisa sobre o teatro elisabetano. Aí no livro de vocês fala um pouquinho sobre esse teatro. Vocês vão pesquisar em que consiste a história, quando e onde surgiu o teatro elisabetano, tá? Vai ficar para vocês me entregarem com prazo de 2 semanas. Então vocês vão entregar dia 30. Aí vocês vão pesquisar, vão digitar e podem me encaminhar em PDF, tá? Pode ser escrito no caderno, no álbum, ou pode ser digitado, tá? Mas é uma pesquisa, pessoal, então não vale copiar e colar da internet, porque eu vou ler os trabalhos de vocês. Leiam e interpretem, não precisa ser muito extenso, é para vocês conhecerem um pouquinho mais sobre o teatro elisabetano. Colocar imagens também, tá bom? É sempre importante. E as referências, tá? Precisa. Tudo bem?